Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Tô num cenário um pouquinho diferente hoje, tô com uma cara meio de acabada, mas é que eu estou tirando férias aqui em Porto Alegre com o Voz do Além. Então, vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo mais de discussão, assim, que eu tava querendo dar uma desabafada, então eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, que é por que adaptações geralmente estão ficando cada vez mais ruins. Roda a vinheta e a gente já fala mais sobre isso. Olá, leitores e leitoras! O que acontece? Que eu vim aqui desabafar, né? Está rolando ao longo de vários anos e livros, adaptações desses livros para as telinhas. Os canais de streaming têm visto que os leitores não ficam satisfeitos apenas com livros, porque o que acontece? A gente lê o livro, a gente automaticamente começa a criar fanart, porque a gente gosta, entendeu? E aí os grandes produtores e os próprios autores veem isso como uma grande oportunidade de lançar o seu conteúdo em alguma outra plataforma, né? Ou seja, passar do livro para um filme, passar do livro para uma série. E a gente tem casos muito bem sucedidos aí. A gente tem Jogos Vorazes, a gente tem Harry Potter, a gente tem o Hobbit, a gente tem Senhor dos Anéis, a gente tem várias coisas que são... O próprio Orgulho e Preconceito é bem parecido. A gente tem muitas coisas muito bem sucedidas, porém outras eles cagam no patê. Então hoje eu vim trazer alguns pontos de discussão e também algumas opiniões e alguns exemplos e alguns medos para projetos futuros que estão sendo aí divulgados, tá bom? Então vamos lá para o primeiro tópico. Primeiro tópico, a gente sabe que vai ser ruim, a gente assiste mesmo assim. Por quê? Porque a gente tem a falsa esperança de que quando a gente chegar na salinha do cinema, e quando a gente sentar a bunda no sofá pra assistir um filme, ele vai ser tão bom quanto o livro. E isso raramente acontece, mesmo quando é uma boa adaptação, porque sempre tem alguma coisa que vai ser mudada. Isso a gente entende, entendeu? A gente entende que tem coisas que não dá pra ser exatamente igual. Porém, entra-se o segundo tópico, que eu acho que é um dos tópicos mais fúteis dessa discussão, porque na minha cabeça não faz o menor sentido ser algo diferente, que é a caracterização dos personagens. Vamos lá, muita hora nessa calma. A gente tem casos e casos. Exemplo. Porque eu queria muito ver o meu personagem favorito, que é um grande moreno, tatuado gostoso, de 1,80, forte, não forte tipo, mas musculosinho, trincadinho e tal, com o seu óculos. Aí tu vai assistir, é um cara loiro, de 1,72, que não é magro, muito magro, com umas tatuagens meio perdidas no corpo. Incomoda? Incomoda. Por que não fazer igual? Existe outro lado, que é o lado da representatividade. Então, vou dar um exemplo também. Não vai ser bem de um livro, vai ser mais um exemplo amplo, tá? Mas assim, o grande lance da Pequena Sereia, que pegaram uma atriz negra, porque a Pequena Sereia é ruiva, ela é branca. A gente entende? A gente entende. Muita calma, porque sereia não é nem um negócio que existe. Não é relevante para a história a aparência dela. Tirando o fato de que ela é ruiva, que no caso foi ruiva e ruiva porque por algum motivo é bem importante, é importante. Mas tem personagens que são importantes a gente manter igual, porque senão gera uma certa polêmica. Eu vou dar um exemplo, e eu não vou me aprofundar e não vou dar nenhuma opinião nesse vídeo sobre isso, que é sobre o Snape na série de Harry Potter. Eles colocaram um cast de um ator negro. Isso trouxe polêmicas, porque muita gente não entendeu o conceito, muita gente entendeu e não concordou, e muita gente entendeu, concordou e achou legal. Entendeu? E a minha opinião vai vir num vídeo mais pra frente, quando eu for falar realmente do cast de Harry Potter. Agora, tem papéis que a gente só queria, tipo assim, não vai mudar nada pra história. Eu só queria ver o personagem como ele foi escrito. É só isso, só isso. Próximo tópico. Eu não vou nem falar sobre cenas cortadas que eram essenciais. Porque cenas cortadas que eram essenciais, a gente às vezes entende por conta do tempo de tela. Então a gente vai pegar ali um livro que tem uma base de 300, 400 páginas e vai reduzir em 1h30, quase 2 horas de filme, não vai dar pra mostrar quase nada, porque pra quem não sabe, em média, uma folha de roteiro é 1 minuto. Então, tu pegar 400 páginas de livro descrito, cenas descritas, que pode ser uma cena, tipo assim, ele correu de um lado a outro de um campo de futebol, que demora pra mostrar isso numa tela, e ali tá em uma linha, uma folha inteira de roteiro é 1 minuto. Então, é uma coisa que é muito
muito rápida. Então, se a gente for pegar ali 2 horas de filme jogando muito alto, vai dar 120 páginas, em comparação aos 400. Então, a gente entende em certos momentos. O que eu não entendo e eu fico puta é quando eles tiram uma cena que é essencial pro negócio e colocam uma cena que é nada a ver. Isso me irrita. Próximo tópico. Depois eu vou dar vários exemplos sobre isso, tá? Mas, por enquanto, o próximo tópico. Quando eles criam cenas do nada que nunca existiram no livro, pra ser uma adaptação. A gente entende que a adaptação não é a mesma, não é exato. Isso a gente entende. Agora, tu não colocar cenas que estão no livro pra colocar uma cena que foi completamente inventada, fonte vozes da cabeça do roteirista, vozes da cabeça do diretor, porque, sei lá, sim, me irrita também. Fonte, não foi preciso. Porque quando a gente, leitor, tá indo... Uma pessoa que não leu o livro e for assistir o filme, pode ser que faça sentido. Mas pra gente, que é o público-alvo disso, que a gente leu ali o livro, vai assistir o filme e se depara com uma cena que nunca nem existiu, a gente fica, pois é, de onde é que veio? Pra onde é que vai? Qual é o sentido? Não sabemos. Próximo tópico. Idade de personagem. Isso é um tópico sensível pra mim. Alerta de gatilho. Que é... Ai, porque nos livros os personagens têm 14, 15 anos e na série são os marmanjos de 20. Por que que não coloca um cast de 14, 15 anos? A gente sabe que dá certo. Tem como fazer. Por que não? Por que não pegar um ator... Pô, eu falei que eu ia falar de exemplo depois, mas não vou conseguir segurar. Percy Jackson, caralho. Percy Jackson, eles eram uns adolescentes. Eles estavam entrando na adolescência. Me colocam uns marmanjos lá. Tem idade pra encher os cornos. Porra, todo mundo queria ver. Daí agora veio a série de Percy Jackson, que pra ser sincera, não assisti. Não assisti porque tenho medo, tenho muito medo. E também, vou ser mais sincera ainda, tenho um pouco de preguiça, porque a minha fase do Rick Riordan já deu uma passada. Mas eu acho que talvez se eu relesse, eu reassistisse, eu ia meio que sentir aquela nostalgia e ia gostar. Mas de qualquer forma, me perdi no tópico, vamos passar. O final alternativo. Puta que pariu, o final alternativo me irrita. O livro acaba de um certo jeito. No filme eles vão lá e acabam completamente diferente. Ai, mas é que a gente não sabe se a gente vai fazer um segundo livro, se a gente vai adaptar a sequência do primeiro livro. Ok, entendi. E tu conseguiria fazer um final mais fiel ao livro e mesmo assim tendo um certo fechamento de história. Agora, então, a gente vai passar para os exemplos e comparações, que é a parte que mais vai me doer. Doa. E aí, depois dessa parte, a gente sim vai falar sobre os novos projetos que estão vindo por aí, que eu tenho medo. Vamos aos exemplos. Caracterização de personagem a gente já falou, tá? Mas assim, nunca vai ser exatamente igual àquilo que a gente imaginou. Se tu é o tipo de pessoa que tu lê o livro antes de sair qualquer coisa, tu sempre vai imaginar aquele personagem de uma certa forma e nunca vai ser absolutamente fiel. Nunca, porque a gente cria a fonte de voz da nossa cabeça. Agora, se tu já assistiu o filme e depois tu vai ler, é involuntário, o teu cérebro liga um personagem no outro. É normal. Que foi o meu caso, por exemplo, com Instrumentos Mortais. Instrumentos Mortais, eu conheci a série por conta do filme. Meu pai alugou, foi na locadora, alugou o filme, botou pra nós tudo assistir. Eu me apaixonei pelo filme. Fui ler, me apaixonei pela série. A série tá toda ali, tem um grande lance aqui fazendo um tripé improvisado, né? O resto da série tá toda aqui. Mas eu sou apaixonada por Instrumentos Mortais. Então, pra mim, aqueles personagens é a mesma coisa, entendeu? Tirando o Alec. O Alec, pra mim, o Alec ficou um pouco mais complicado. Mas tirando o Alec, de resto, é tudo bem parecido. Cenas essenciais que são cortadas. Vamos lá. Eu vou pegar uma cena do próprio Harry Potter, tá? Na série Harry Potter, tem um personagem inteiro, tem vários personagens inteiros que são cortados, mas tem um personagem específico que eu consigo pensar, assim, que é muito importante pra esse tópico específico, que é o Pirraça. O Pirraça é extremamente cortado e ele tem vários momentos de extrema importância, são cenas que são cortadas. E o meu problema com as cenas cortadas é que a gente entende que tem um certo tempo de filme que eles precisam seguir, então por isso precisam cortar várias coisas, então às vezes cortar personagem é essencial. Porém, para eles justificarem aquilo acontecer daquela forma, eles precisam criar outra coisa. Que às vezes só colocando a coisa principal, a coisa inicial, já daria certo, entendeu? Então, se eles tivessem apresentado o Pirraça, e aí o Pirraça teria feito algumas coisas, eles não precisariam ter criado outras cenas para substituir o que o Pirraça faria, entendeu? Eles poderiam ter dado uma resumida no Pirraça só para poder ali colocar essas cenas que são bem essenciais. Isso é um outro tópico também, que é um tópico que eu tô vendo muito nos filmes que estão sendo lançados dos famosos livros de TikTok, que a gente gosta muito, né? Que é a suavização do roteiro em si.
Então, o que acontece? A gente tem um livro ali, que ele é pesado, que acontece várias coisas, que ele é um livro que é explícito 16 ou 18+. E aí, para ser mais abrangente ao público, eles suavizam a história inteira e cortam várias partes, por isso que cabe nesse tópico. Um grande exemplo disso, e a gente vai ter um vídeo mais pra frente sobre ele, calma que eu não tô defendendo nada, é After, da Anna Todd, foi escrito de uma maneira absurdamente pesada, porque esse era o intuito do livro. O intuito do livro era para ser um new adult, ou seja, um livro que é ali para 18+, 18, 19+. Então ele já é um livro bem picante e ele é um livro bem pesado. Porém, a classificação indicativa nos cinemas era 14+, o que significa que eles tiveram que cortar várias cenas. Por exemplo, a própria aposta que é feita no livro era que ele conseguiria, com a Tessa, sexo. E aí ele mostrava todas ali as provas de que aquilo tinha acontecido, o lençol manchado de sangue, a camisinha usada, etc. E no filme, eles colocaram que ele conseguiria se apaixonar e desapaixonar. Ai, querido, vai se fuder. Porque assim, eles cortaram uma parte que era essencial para a história. Porque nos filmes, ele só parece um leve escroto. Os livros, ele é um cara absurdamente tóxico. Então isso é uma coisa que me incomoda bastante, nisso de cortar cenas essenciais. Ele também cai nesse mesmo tópico de suavização das histórias, que é uma coisa que a gente muito vê por aí. E a substituição, outra coisa, a substituição de cenas importantes também, e a criação de cenas fonte voz da cabeça. Eu vou pegar o exemplo agora de um que saiu faz pouco tempo, que é Sua Culpa. Sua Culpa ou Minha Culpa? Minha Culpa. Sua Culpa vai ser depois. O primeiro livro dessa trilogia, que é Minha Culpa, Sua Culpa, Nossa Culpa, o primeiro, que é Minha Culpa, tem todo um lance lá, bem emotivo, na verdade, também é um livro bem legal. Mas, basicamente, o livro, ele é um livro mais pesado e tem uma centelha de, o pai dela era piloto de carro lá, não era de Fórmula 1, era do carro mesmo. Ele sofreu um negócio, não podia mais dirigir, então ela sabia dirigir muito bem. E aí teve um racha no livro. No filme, parece Velozes e Furiosos, meu. É Velozes e Furiosos misturado com, vou colocar, Belo Desastre. É ridículo. Sabe quantas cenas de carro poderiam ter sido tiradas pra colocar coisas que eram do livro? Muitas! 60% do filme é sobre isso. Não tem nada a ver com a história. Nada. Vamos pro próximo tópico, que eu tô ficando estressada. Final alternativo. Puta que pariu. Olha, eu vou te contar, garota. Olha, garota. Isso me dá 30 tipos de arrepio. E não é nem um arrepio bom. É aquele arrepio que começa aqui e termina lá no rego. Me dá ódio. Ódio. Deixa ela. Nossa, bicho. Vou dar um exemplo. Um só, que é de uma obra-prima, vou defender sempre com unhas e dentes. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, que é de Instrumentos Mortais. Defendo Instrumentos Mortais com unhas e dentes. Shadowhunters, pra mim, eu finjo que nunca existiu. Mas, Instrumentos Mortais, defendo horrores, tá? E Instrumentos Mortais, o fim do livro é muito claro em relação a eles serem irmãos e a relação estar bem estremecida. O filme, ele basicamente... Ai, não, porque a gente só... Aquilo que a gente acredita que é verdade, todas as histórias são verdadeiras. E aí fica naquela de, tá, mas então Roma Alabama? Uma coisa mais assim? Não tô entendendo. Mudaram o final do filme porque não sabiam se ia ter continuação. Realmente não teve, que é um dos grandes traumas da minha vida. Por sinal, ô sériezinha ruim, Shadowhunters, né? Meu Deus do céu. Horrível. Horrível. O que eu ia falar em seguida eram os meus medos para as próximas adaptações. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu leio muito e eu gosto muito de ler, de tudo. Mas eu gosto bastante, em específico, de ler livros de romance e bagaceiragem. Por quê? Porque eles são os meus livros intermediários, os livros pesados que eu amo ler. Então, por exemplo, não tem como tu ler Tríptico da Karen Slaughter, que é um grande trauma no geral, e depois tu seguir para uma leitura tão pesada quanto. Então, eu leio um livro pesado, que eu costumo amar muito, eu leio uns 5, 6 de romance e bagaceiragem, uma coisa bem mais... E aí depois eu leio mais um pesado. Então eu leio bastante, eu acabo gostando bastante. Eu me decepcionei tanto, gente. Olha, Karina Ricci,
eu nunca vou te perdoar pelo que tu fez com Perdida, tá? Nunca vou te perdoar. Perdida é um dos melhores livros nacionais de romance que tem. Melhores. Falei. Eu falei. É um dos melhores que tem. Tu fazer aquela pataquada que tu fez de filme, me nego. Me nego. Me nego. Odeio. Aí tem ó, vamos lá. Vamos elencar alguns que eu acho que são os piores. Tá? Perdida, da Carina Ricci. Minha Culpa. Esqueci o nome da autora. Minha Culpa, daquela autora. Shadowhunters. Uma desgraça que só ainda é série. Poderiam ter feito muito coisa muito melhor. Desgraça. Não gostei. Percy Jackson. Belo Desastre. Gente, Belo Desastre. Ai, que nervoso. Ai, gente, tem tantos. Próprio After. Que eu acho o livro uma toxicidade, é um balde de césio. Mas assim, queria ver uma adaptação fiel. Porque poderia ser transformado numa história de superação, entendeu? Numa história de saída da toxicidade. Poderia, mas não. Foi ruim também. Então, assim, a gente tem aí muitos exemplos de coisas que são ruins. Aí é o que eu tenho medo, que é... Acabou de lançar Na Sua Pele. Na Sua Pele, pra quem não conhece a J. Crownover, ela é só uma das melhores escritoras que existe. E foi feita uma adaptação do primeiro livro dessa série que se chama Homens Marcados. E eu tenho muito medo de assistir, porque eu tenho muito medo de ser ruim, entendeu? Aí agora eles lançaram, né, anunciaram que vai ter uma adaptação de Amores Improváveis. Vai começar com Um Acordo, que é da Hannah e do Garrett. Tenho muito medo, porque é um livro maravilhoso. Sabe qual que é a chance de ficar bom? Baixíssima. Até porque, agora vem cá, fala baixo, senão eles escutam mais, que eu não quero ser processada. Vocês já perceberam que 95% das adaptações ruins são feitas pela Amazon Prime? Fala baixo. Vou deixar essa informação aí contigo. Presta atenção por onde que é lançado. HBO Max faz uma adaptação muito boa. Netflix às vezes caga no patê, mas geralmente é legalzinho. No máximo, tu passa uma leve raiva, mas é bom. Pega a Amazon Prime, é desgraça que é. Parece que eles pegam tudo que tem no livro e eles ficam tipo, foda-se. Fala baixo. Então, tem muitas adaptações que estão sendo ali divulgadas, que vão vir, e eu tô com muito medo dessas adaptações. E aí eu queria saber de ti, tem alguma adaptação que tu tem muito medo que eles façam? Tem alguma adaptação que tu assistiu e que tu realmente gostou e falou, cara, assiste essa aqui que é boa? Ou todas as adaptações que tu já assistiu são ruins? Ou tem uma específica que é muito ruim e que tu quer que eu reaja? Assim, se eu fosse elencar livros que eu não quero que tenham adaptação, porque eu tenho medo que eles vão cagar no patê, toda a série de Rosemary Beach, da Abby Glines, tem um vídeo aqui de resumão, inclusive vou deixar aqui em cima o card. Então, Rosemary Beach, morro de medo. A trilogia de Mistborn, tá? Do Brandon Sanderson. Coisa de fantasia, gente, é complicado. É complicado. Então, eu tenho muito medo deles fazerem. Stage Dive, uma série da Kylie Scott, maravilhosa. Me cago de medo, porque é uma série boa demais pra eles fazerem adaptação e cagar no patê. Tem muitos livros que eu tenho muito medo de ter isso, principalmente por conta da suavização. Porque vocês vão ver. Quando lançar Amores Improváveis, vocês vão ver que a classificação indicativa vai ser 12, 14 mais. Aquelas cenas que a gente vê, que poderia ser uma teta meio coberta, poderia, mas deveria ter aquela coisa mais da picância, não vai ter, porque eles querem abranger um público maior. Escreve o que eu tô te falando. A suavização estraga com os nossos livros de bagaceiragem. A gente tem que parar de apoiar essas merda aí. Me estendi super, mas é isso aí. Gente, obrigada por ter assistido. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal que é de graça, nem que seja por pena, tá? Manda um beijo pra Dona Beatriz, que a Dona Beatriz tá de volta, firme e forte. Agora teremos 2 vídeos por semana. E aí, Dona Beatriz, muita força pra ti, viu, minha amiga? Eu tô olhando pra foto da Dona Beatriz. Beatriz, se tu não colocar essa foto aqui, vai ficar um pouco chato pra mim. Escreve aqui embaixo que tipo de vídeo tu quer assistir, o que tu quer assistir aqui no canal, que eu gravo, eu prometo. Eu sou aquela pessoa que é meio vendida. Tem um comentário falando, eu já tô fazendo vídeo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, muito obrigada por ter vindo até aqui. Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo no teu coração e tchau!